Vou começar lendo esse texto aqui, ó. A verdadeira liberdade não se encontra na ausência de correntes físicas, mas na cura das prisões invisíveis que carregamos na mente e no coração. Isso daqui, ó, essa frase está escrita aqui, ó, no início do meu livro, Quebrando Correntes. E a passagem da Bíblia que nós vamos ler aqui, ela tem muito a ver com esse livro aqui que eu escrevi. Por quê? Porque muitas das vezes nós pensamos que para estarmos presos, né, devemos estar privado de fazer alguma coisa, certo? Dentro da cadeia, como eu fiquei, preso numa cela. Mas lá dentro eu vi que a pior prisão que eu estava passando era a prisão da minha mente. E quando eu saí da prisão física e fiquei liberto, eu vi que eu ainda estava acorrentado e preso a alguns pensamentos, algumas crenças limitantes que durante muito tempo moraram na minha mente e acorrentaram meus pensamentos. Por exemplo, você foi preso, você não vai conseguir mais um bom emprego, você não vai conseguir ser alguém na vida, você fechou a porta de oportunidade da sua vida, agora o seu nome tá sujo, você não vai conseguir mais nada, isso e aquilo. Muitas coisas passam na sua cabeça. Você deixar elas te aprisionarem, você vai ficar preso e nunca vai conseguir mudar esse mindset que a gente fala, né? Ter esse mindset, que é o quê? Fazer esse shift, mudar esse pensamento que te prende, que te oprime por conta de crenças limitantes do seu passado, da forma como você vivia, da forma que você foi criado, das pessoas que você convivia ao seu redor. Isso tudo influencia. E esse texto que eu vou ler aqui agora é a cura do endemoniado de Gerazeno. E esse texto aqui nós vamos entender muito bem sobre essa prisão espiritual, que é diferente da prisão carnal. Então, se você está aqui nesse vídeo, aproveita, fica aqui até o final, se inscreva no canal, deixe seu like com um cafezinho. Vamos lá então, eu vou ler aqui o texto aqui de Marcos, capítulo 5, vamos até ao versículo 1 ao 20, beleza? Vamos ler isso tudo aqui. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, porque tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre de noite e de dia gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho de Deus do Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isso porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia desse homem." Então Jesus lhe perguntou: "Qual o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." Vamos parar aqui. Então vocês viram que este homem tentaram acorrentar, tentaram prendê-lo, mas não conseguiram. Ele quebrava tudo porque os demônios que estavam nele eram tão fortes. E ele falou aqui que eram muitos, era uma legião, não conseguiam ninguém prender ele. Mas existia uma prisão que estava prendendo esse ser humano ali, esse corpo humano. Existia uma prisão, existiam correntes muito mais fortes que aquelas físicas que ele quebrava e que não conseguiam prender ele. E que eram o que? As correntes espirituais. Que os demônios que estavam possuindo ele acorrentaram ele, prenderam ele de uma maneira que ele não conseguia mais agir como um ser humano. Fala aqui, ó, que ele andava gritando pelos túmulos de dia e de noite e se rasgando, se machucando, ferindo-se com pedras. Olha essa prisão espiritual que esse homem estava. Tem noção que é isso, pessoal? É muito forte. Ele já estava num nível tão pesado de prisão espiritual. Os demônios tinham acorrentado tanto já a alma e o espírito dele, que a carne dele, o corpo dele humano, já não andava mais livre. Apesar de não ter nenhuma corrente ou cadeia que conseguisse segurar ele, ele andava mais preso do que nunca, cheio de demônios, ferindo ele próprio. Olha isso. Então, Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" E ele respondeu: "Legião é o meu nome." Já não era ele falando ali,
Era já uns demônios. Ele já não falava mais por si. Ele estava completamente preso. Legião é o meu nome porque somos muitos. E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Por que esses demônios não queriam sair do país? Porque existem demônios que são territoriais, que eles habitam numa determinada cidade, num determinado estado. Às vezes, quando você muda de um lugar para outro, assim, pode ser que você sinta um peso diferente do outro lugar, até você começar a se revestir, começar a se, como eu posso dizer, se preparar espiritualmente para habitar naquele lugar, entendeu? E isso foi algo que uma pessoa falou para mim quando eu mudei para Flórida, porque eu falei que eu sinto que quando eu estava lá, eu estava buscando mais a Deus, tinha um monte do lado da minha casa, tinha a nossa igreja para ir. Quando eu mudei para cá, me senti um pouco mais cabisbaixo, tá difícil parar para ler a Bíblia, tá difícil buscar a Deus, não sei o que tá acontecendo. E aí, a pessoa me falou, irmão, isso são demônios territoriais. Quando você muda de um lugar para o outro, é natural, é normal, nós que somos espirituais, sentirmos essa pressão, porque é um tipo diferente de mundo espiritual que você está lidando. Mas continua buscando, continue firme que você vai conseguir lidar com isso, você vai estar firme e forte novamente. Isso foi um detalhe aqui que me veio nesse texto. Eu já tinha lido esse texto antes, mas vendo ele agora, nesses dias, eu me lembrei disso que a pessoa me falou, dos demônios territorialistas, e eu entendi que eles não queriam sair dali do território dele, que eles dominavam. Ora, passava uma grande manada de porcos, estavam pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus, mandem-nos para os porcos, para que entremos nele. E Jesus permitiu. Então saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se desceu abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram um endemoniado, o que antes estava dominado pela legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Ali aconteceu o milagre, o homem foi liberto. Então, o que nós aprendemos? Que a única maneira de nós sermos libertos dessas correntes espirituais, as correntes que nós não podemos ver nem tocar, o que nós aprendemos aqui, irmão? Que o único que pode nos liberar dessas correntes é Jesus Cristo. Ele é o único que pode nos libertar. Somente pelo nome de Jesus, pelo sangue dele que foi derramado naquela cruz, nós temos o poder de expulsar demônios, curar enfermos, sermos libertos dessas prisões que nos acorrentam. Ele é o que tem poder para nos deixar sãos novamente e deixar outras pessoas até atemorizadas. Porque quem conhecia o Felipe de antigamente, me vê agora e fala, caramba, esse cara mudou mesmo. Principalmente meus amigos que andavam comigo na época doidão. Falaram, caramba, eu não imaginei que esse cara poderia mudar assim, mas eu mudei, irmão. E toda a honra e toda a glória seja dada a ele, Jesus Cristo. E os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que havia acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência a Jesus para que o deixasse ficar com ele. E agora é a parte que nós vamos falar sobre essa questão. Não é porque nós ajudamos alguém que ela deve andar conosco. É porque nós oramos para alguém, libertamos essa pessoa, ajudamos de alguma maneira que essa pessoa tem que andar conosco. Somente se Deus falar que nós devemos caminhar com essa pessoa. Existem pessoas e pessoas, algumas passam na nossa vida, só de passagem, para nos ensinar alguma coisa, para fazermos, talvez aprendemos sobre perdão, aprendemos sobre reconciliação, aprendemos, entendeu? E tem pessoas essas que ficam por um tempo e depois se vão. E tem aquelas que são chamados, amigos, aqueles amigos que são mais chegados que irmãos, aqueles que ficam ali, que tem um propósito contigo, que Deus coloca na sua vida, entendeu? E cada um é cada um, tá? Tem pessoas que Deus chamou para andar de uma maneira e tem pessoas que Deus chamou para andar de outra maneira. Aqui, nós vamos ver agora, no versículo 19, o que Jesus falou para esse homem. Jesus, porém, não permitiu. Jesus não aceitou o pedido dele de andar com ele, gente. Olha só. O que Jesus fez?
Jesus, porém, não permitiu, ao contrário, ordenou-lhe. Jesus deu uma ordem a ele: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Olha só, vai ter momento, vai ter pessoas e pessoas. Todos nós somos importantes para Deus, cada um segundo o seu chamado. No reino de Deus, o menor é o maior é o maior. O que está fraco é o que está forte. O que se faz humilde é o que é exaltado. O reino de Deus é assim. É isso que a Bíblia fala. Então, aqui você vê, tem alguns na Bíblia que Deus falou: saia da tua parentela, vá para outra terra. Correto? Deus falou isso com Abraão. Aqui Jesus falou com esse homem: vá para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez para você e como teve compaixão de você. Então, vai ter umas pessoas que vão ser chamadas para ir embora e outras pessoas que vão ser chamadas para ficar. E tá tudo bem. Nós só temos que estar dentro da vontade de Deus, debaixo de obediência. Isso aqui é muito forte, pessoal. Vão ter pessoas que vão ser chamadas para o ir, vão ser pessoas que vão ter chamada para o fique aqui. E tá tudo bem, independente de qual é o seu chamado. Para Deus ele é grande. Às vezes para você, aos seus olhos, aos olhos dos outros, pode ser algo no mundo material, carnal que nós podemos ver, é pequeno, mas no mundo espiritual é algo grande para Deus. Ele precisa de você ali, ele quer você ali naquele lugar. Como um jogo de xadrez, cada peça tem a sua maneira de jogar, entendeu? O cavalo ele anda em L, né? A rainha ela vai para todos os lados. A torre ela vai para frente e para as laterais, entendeu? E eu esqueci o nome, o peão ali, o bispo, né? Eu acho. Ele só anda uma vez, duas vezes a primeira vez, uma vez para frente e só come para as laterais. Cada peça é importante ali para o jogo. É uma estratégia. E Deus já tem o plano dele formado para cada um de nós desde o ventre da nossa mãe. Antes de que nós viemos a ser conhecidos, Deus já tinha planejado, já tinha nos conhecido. Tá bom? Isso é muito forte. Então vai para a sua casa, para os seus parentes e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus tinha feito e todos o admiravam. Aquela cidade pediram para Jesus ir embora, mas Jesus deixou alguém ali, alguém mais do que mudado, alguém transformado. Esse homem que Jesus deixou ali, ele disse não, mas ao mesmo tempo ele disse sim. Ele falou: não, você não vai comigo, você vai para a sua parentela, para a sua casa, para essa cidade, aí você será usado. Espalhe aqui. E foi isso que esse cara fez. Obedeceu. Um homem transformado, que ele faz? Ele obedece. Ele não questionou, ele não perguntou, ele não murmurou. Nós vemos aqui no texto que então ele começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito e todos se admiraram. Imagina quantas pessoas esse cara deve ter ganhado para Jesus, deve ter feito conhecer Jesus. Então, meus irmãos, o que nós aprendemos hoje aqui é: existem correntes, as correntes espirituais. Essas correntes são piores que as correntes físicas. Para sermos libertos dessas correntes espirituais, somente buscando a Cristo. Ele é o único que pode libertar de prisões espirituais, prisões que nós não podemos ver e nem tocar. Segunda coisa que nós aprendemos é: cada pessoa tem um chamado diferente. Uns são chamados para deixar a sua parentela e ir. E aqui nós aprendemos que outros são chamados para voltar para a sua parentela e pregar ali. Cada um tem o seu serviço para o reino de Deus. Não existe maior nem menor, ao contrário, o menor é o maior. O mais fraco é o mais forte, é o que se faz forte. É quando eu estou fraco, quando eu me faço forte. E esse texto aqui, foi isso que ele passou para mim e eu estou aqui repassando para vocês. Então peguem aí, ele está no livro de Marcos, capítulo 5, versículo 1 até o 20. Pegue ele, leia novamente, veja o que Deus vai revelar para você, além disso que ele revelou para mim, que eu tenho certeza que ele vai revelar algo a mais, ainda mais profundo aí no seu coração, se você abrir a sua Bíblia e ler. Mais um dia concluído. Se você chegou aqui, fala assim:
Eu cheguei até o final. Comenta aqui, deixa seu like. Amanhã estamos aqui de novo. Que Deus abençoe sua vida. Receba essa palavra e saiba que independente de onde você está, como você estiver, Deus ele é fiel para cumprir. Deus abençoe.